Olá, meu nome é Paulo Domingues, eu sou consultor, instrutor de treinamento e atuo desde 2016 como psicólogo online, mas eu tenho 34 anos de experiência na área organizacional. E gostaria de falar nesse vídeo alguma coisa a respeito de relacionamento, cooperação e motivação, né? Eu teria várias linhas para comentar sobre esse assunto, como inteligência emocional, temperamentos, análise transacional, neurolinguística, entre outras também, janela de Johari e vai aí por diante, né? Mas hoje nós vamos nos dedicar mais a uma linha específica, né? Que eu gosto muito de usar, que é a tipologia de Jung, né? A tipologia de Jung é uma das minhas preferidas porque ela é um pouquinho mais complexa e também completa, né? Ela é utilizada há muito tempo, né? Como análise nas organizações, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o Jung. Bem, para falar sobre ele, eu preciso primeiro falar sobre introversão e extroversão. Introversão e extroversão já é conhecida no mercado, né? Como pessoas introvertidas são mais reservadas, enquanto extrovertidas são mais abertas, mais sociáveis, né? Essa foi uma linha, na realidade, que apareceu no tempo do Freud, né? Tanto é que o Jung era discípulo de Freud. Então, ele começou a carreira dele, né, com Freud, né, e adquirindo essa teorização, né, do inconsciente também, dos sonhos, várias interpretações realmente do comportamento, né. E aí ele acrescentou no decorrer da sua experiência, já aí um pouco longe do Freud, né, algumas outras indicações, né, como análise de comportamento, não só a introversão e a extroversão. Bem, o que o Jung pesquisou e chegou a entender? O elemento homem, né, no sentido geral, né, universal, o ser humano, ele trabalha em funções psicológicas, além da introversão e extroversão, que é uma característica já bem conhecida, né, e bem estável. Enquanto as funções psicológicas, elas atuam de acordo com o meio, né? Ou seja, as pessoas têm uma características específicas. As pessoas nascem com 15% mais ou menos de características genéticas, né? E o restante 85% elas são aprendidas. Então essas funções psicológicas, muitas delas são enraizadas, né, no inconsciente, e outras estão sendo aprendidas, né? Então por isso que eu falo da introversão e extroversão logo no começo, porque elas também vão fazer um diferencial, elas vão diferenciar toda essa estrutura, né, que na realidade aconteceu quando o Jung começou a estudar. Nós vamos ver aqui essa espécie de estrela, nós temos aqui ela no alto pensamento, embaixo o sentimento, à esquerda ou à direita do seu vídeo sensação e do outro lado intuição. A gente percebe que no meio aí tem uma frase que eu coloquei, né, força de vontade, que é justamente o ego, né? O ego que nós conhecemos, né? Dizem que o ego sou eu, né? Que é uma característica de todos falarem. Então, o ego aparece aqui no centro, né? Onde ele direciona para cima ou para baixo, da esquerda ou da direita, né? E isso é como um controle de deslizamento linear, né? Linear por quê? Porque, por exemplo, aqui, quando a força de vontade caminha para o pensamento, que ali é o T, né? Ele se distancia do sentimento, que é o F. Um é o feeling, né? O outro é thinking, e a pensamento, né? E o sentimento. A mesma coisa acontece, né? No sensação e intuição. Quando você caminha para a sensação, você deixa a intuição de lado, ou então, caminhando para a intuição, você deixa a sensação mais fraca, né? Aqui depende muito, né? Durante a vivência da pessoa e também
algumas características genéticas, se ela tem umas funções que são chamadas superiores e as funções que se chamam inferiores, né? As funções superiores são aquelas que a gente usa com mais frequência. Por exemplo, se eu uso pensamento com muita frequência, ele significa que é uma função superior. E a função inferior é o sentimento. Da mesma forma, né? Sensação e intuição. Se eu uso com mais frequência a sensação, contrapartida, a intuição fica como uma função inferior, né? Então a gente percebe que aqui o Jung ele trabalha uma forma diferenciada do Freud, né? Os dois trabalham com o inconsciente. Aqui nós permanecemos também com a mesma estrutura do inconsciente, mas ela é mais uma função inferior do que uma superior, né? Bom, então, mas o que significa cada uma delas aqui? Vamos ver aqui, né? O que significa pensamento? Pensamento como está aqui, são pessoas que são mais analíticas, né? Mais racionais, desenvolve logicamente alguns assuntos. Na realidade, isso, o pensamento está ligado com a tomada de decisão e julgamento. Como eu decido é que vai diferenciar a forma e a situação. Então, eu costumo decidir através de pensamento e julgamento, né? Enquanto nós temos o sentimento, que também é uma tomada de decisão, mas são tomadas por pessoas que são mais cordatas, são harmoniosas, são mais compreensivas. Então, mas é uma tomada de decisão. Então, existem duas formas, né, de trabalhar a tomada de decisão e o julgamento. Uma é o sentimento, né, e a outra é o pensamento, né? Como nós vimos aqui, ó, né, na estrela, que eu vou voltar a falar, colocar, tá vendo? Como nós vemos aqui, pensamento e sentimento, eles são opostos, né? Em termos de tendência, né? Mas elas ficam sempre permanentes na pessoa. Não significa que a pessoa é só pensamento e não sentimento, ou a pessoa é só sentimento e não pensamento. Ela atua nas duas, né? Como também vai acontecer no caso da sensação. A sensação são pessoas que analisam, né, e obtêm informação do meio através de coisas reais, né? Eles olham os detalhes, observam logicamente as coisas, gostam de informações mais detalhadas. Então, tem pessoas que têm o hábito, né, de usar a sensação como obtenção de informações, né? Agora tem também do outro lado, né, que é o intuitivo. Ele costuma focalizar o todo, né? As possibilidades imaginativos geralmente são abstratos, teóricos, né? Mas é uma forma como ele obtém as informações. São impressões pessoais, né? Então nós percebemos aqui nessa estrela que nós temos os que nós chamamos funções principais, né? Superiores e também as inferiores, que nós usamos com frequência. Então, cada um vai ter uma função dessa aqui. O importante agora é que a gente entenda que nós temos todas, né? Na verdade, nós temos todas. Só que nós usamos de acordo com a necessidade. Mas nós logo vamos perceber qual é aquela que nós usamos com mais frequência, né? Se eu sou mais sentimental, o pensamento, né? Se eu sou mais sensitivo ou então intuitivo. Nós percebemos isso não só em nós, mas também nas outras pessoas, né? E para Jung, uma forma de nós fazermos um equilíbrio dessas funções é usar essa de uma forma mais coerente, né? Usar primeiro a sensação, né? Logo em seguida o pensamento, depois sentimento e intuição, ou seja, analisar e obter informações, né, concretas, não abstratas, depois analisar todos os fatos, depois sentir os impactos e a intuição se isso no futuro, né, quais são as consequências no futuro. Mais para frente, né, foi introduzido mais dois indicadores, né, através dessas pesquisadoras que aplicaram muitos testes, né, muitas análises clínicas, né,
E eles acrescentaram um modo de vida, né? Que mais tarde, junto com as funções psicológicas do Jung e também do Freud, né? Inconsciente e, e consciente, né? E hoje é conhecido, né, praticamente em alguns países, como o MBTI, que é o Myers-Briggs Type Indicator, que realmente foi uma formulação que fizeram, né? O que significa, na verdade, esse modo de vida? Vamos ver aqui, ó, percepção. Percepção são o tipo de pessoas que são mais espontâneas, imprevisíveis, são flexíveis, adaptam facilmente a situações, novas situações, né? Então eles encaram a vida de uma forma como ela se apresenta, né? É diferente, né, do julgamento. O julgamento já são pessoas que preferem programar todas as coisas, organizar, sistematizar, trabalham com métodos, né? Então é uma forma de vida. Tem pessoas assim, né? Vocês devem conhecer várias pessoas que usam esse tipo de experiência, né? Dentro da vida, ou profissional ou pessoal também. Bom, diante disso, nós vimos que eles criaram, né? Que foi a MBTI, 16 tipos ou funções psicológicas, né? Eu coloquei aqui na legenda, né, assim, algumas coisas sobre o que significa cada uma delas e com as cores, né? Nós vamos ver aí o introvertido, extrovertido, né? Sensação, intuição, né? Pensamento e sentimento. Com as palavras da lógica, você vê, eu coloquei aqui feeling, F e o T, né? Mas assim, eles são sensação aliás, são sentimento e pensamento. Então nós vamos ver aqui, ó, cada um deles aqui, se vocês perceberem, tem uma característica. Então, juntando todas, né? Nós temos aí 16. É lógico que não existe só 16, existe muito mais do que isso, né? Mas uma forma para estudar, né? A teoria, né? Foi só 16 tipos ou funções psicológicas, né? Vamos ver o que significa, como é que funciona cada uma delas. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui o ISTJ. Aqui tem todas uma características do STJ. Ó, ISTP, ISFJ, ISFP. Então, essa sigla aqui, na verdade, significa uma com relação ao introvertido e extrovertido, que é sempre a primeira que aparece como indicador, né? E a segunda e a terceira da estrela do Jung e a última do Myers-Briggs. Então nós vamos ver aqui que elas se uniram de uma forma mais consistente, né? Tem também aqui outros que se referem também ao introvertido. O introvertido, vocês vão perceber que ele é mais comum entre todos. O que nós vamos ver os indicadores que mudam com frequência são o segundo e o terceiro, e o quarto também. Eles vão se modificando e nós vamos tendo aí várias características de cada um deles. Aqui estou apresentando cada uma delas, tá? Muito rapidamente, para que a gente possa verificar, né, que elas são diferentes. Todos os indicadores, né, também as funções psicológicas do Jung, elas vão se alternando, né? Veja aqui, o extrovertido, agora estou apresentando vários tipos, né, de extroversão. Então, nós percebemos aqui, né, nós percebemos essas variações, né, as variações que surgiram a partir desses indicadores dos tipos psicológicos, né? A partir daí, é lógico, criou-se uma forma de análise pessoal, pode ser clínica, organizacional, relacionamento, como disse, e formas de cooperação. Eu cheguei a fazer um trabalho numa empresa, não convém agora dizer o nome, mas e aí eu criei, né, uma forma de análise, né? Nós vamos ver aqui, ó. Eu peguei aqui na análise, né, desses tipos, né, um departamento, né, um setor, né, e eu fiz uma análise dos coordenadores e dos colaboradores.
Aqui eu coloquei como azul, né, quando existe uma consistência entre o tipo psicológico do coordenador, né, e com o colaborador. O que está em azul são os que são mais consistentes. O que estão em verde tem uma consistência, mas são média. O que está em amarelo são uma consistência neutra, né? Às vezes sim, às vezes são consistentes, às vezes não. E o inconsistente, ou seja, aqueles que não batem com o perfil do coordenador ou supervisor, ou CEO, ou seja lá qual o nome que se dá, gerente, supervisor, então aquele que está sempre na liderança. Então, quando ele não bate, dá uma inconsistência de tipos, né? Isso fica realmente cada vez mais difícil dentro de uma empresa. O importante é saber, né, que cada uma dessas daqui vão nos dar alguns outros indicadores, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui, olha, eu peguei esses perfis aqui e coloquei uma porcentagem, né? Uma porcentagem de cada um desses tipos, né? Por exemplo, os que mais batem com a liderança, né? São os que estão em azul, né? Ele usa 50% de o ESTP e o ISTJ. Um é uma consistente, outro tem uma consistência média, né? Nós vamos ver aqui. Nós temos dois grupos aqui, né? Porque aqui tem o ISTP e o STP. Eles são tanto o inconsciente, com, o introvertido como o extrovertido, na verdade só muda nessa escala. Mas eles são assim bem próximos um do outro, né? E nós vamos ver aqui que no ESTP ele tem 50% de S, 30% de pensamento, né? 15% de emoção e 5% de intuição. Agora o STP e o STJ tem 50% de pensamento, 30% de sensação, 15% de intuição e 5% de sentimento, né? Os outros também aparecem aqui, mas eles não aparecem como uma escala forte dentro do estudo. Mas para o que serve aqui esse 50%, essas coisas aqui? Ó? Nós vamos ver aqui, ó, o que é o S, né? O que é o T, o que é o F e o N? O que é? Quando nós fazemos uma análise do fluxo de soluções de problemas, ou delegação, utilização de tempo, nós diríamos assim, olha, o que é a sensação para uma solução de problemas, delegação ou uso do tempo? O que é a sensação? Identificando fatos relevantes, determinando passos realistas, implementando, resistindo a algumas novidades. Esse é o sensação. O pensamento. O pensamento, 50% deles ali, né, usam analisando, debatendo, explicando modelos, questionando, e assim por diante. Vejam o feeling, né, se envolvendo com pessoas. Veja que está muito relacionado ao sentimento, intuição, vendo todas as possibilidades, considerando o futuro. Veja, tem muito a ver com intuição, o sentimento, pensamento e sensação, né? Vejam aqui, ó, então vamos ver aqui, 50% do ISTP, 50% dele, né? Ele passa identificando fatos relevantes, implementando, determinando passos realistas, né? Ele tem também o STP, tem 30% só, então 30% do tempo dele, né? Ele usa o quê? Analisando, debatendo, criando e explicando modelos, questionando. 15% do STP e o ISTJ, ele passa se envolvendo com pessoas, né? Mantendo a harmonia, considerando os efeitos das suas ações junto às pessoas. E finalmente o N, né, que é a intuição, ele passa só 5% considerando o futuro daquilo, as coisas que vão acontecer no futuro, vendo as possibilidades. Então a gente percebe aqui, ó, dentro dessas porcentagens, né, nós vemos aí que eles usam todos esses daqui, mas uma porcentagem diferente. Como volto a dizer, nós usamos aqueles tipos, né, ou indicadores, né, que são mais fortes, né, que são, não são os primários, os inferiores, mas são os superiores. Então, é uma forma que nós temos de usar normalmente, né? E usamos
o superior como normal, né? É aquele que a gente usa com grande frequência. Veja, nessa escala aqui, ó, que eu coloquei tudo colorida, né? O azul, verde, amarelo e vermelho, tá numa escala de forma que a gente entenda melhor como funciona um setor ou um departamento. Quais as pessoas que ele pode contar, as pessoas que ele não pode contar, né? Quais as pessoas que ele pode desenvolver e outras que não pode desenvolver. Então, assim, para um líder, né, para um colaborador, é muito importante que ele tenha uma visão do todo, né? Do todo para poder entender melhor, né? Como funciona o seu departamento. Lógico que para que a gente detecte exatamente, né, qual o perfil real das pessoas, é necessário uma análise mais com ferramentas. Né? As ferramentas que eu digo são questionários, aplicação de entrevistas, né? E isso realmente faz com que a gente entenda melhor como funciona a pessoa dentro do departamento, como é a pessoa e como vai ser feito o fluxo dentro da própria empresa, né? Então, cada um de vocês, né, cada um de vocês tem todos esses quesitos, tá? Todos esses indicadores, tá bom? Eles estão dentro de vocês. O que vocês usam com mais frequência, só recordando, são aqueles os mais fortes, né? Que vocês usam com frequência, né? E os que vocês usam com menos frequência estão mais relacionados com aqueles que estão mais embutidos no inconsciente, né? Uma coisa é o consciente, que você sabe que usa, e o outro praticamente inconsciente, você usa de vez em quando e não sabe por que você não usa. Então, se a gente conseguir, na realidade, se a gente conseguisse trabalhar, né, de uma forma mais equilibrada que eu digo naquela equação, né? Tentar analisar dessa forma, dando equilíbrio em todas essas funções que nós temos, né? Usando primeiro detectar através da sensação. A sensação são por onde a gente consegue captar o meio, né? Geralmente são através da visão, do tato, da audição, né? da percepção com relação a casos concretos, né? E depois a segunda é analisar tudo isso que nós recebemos, né? Informações, para poder fazer uma análise perfeita, né? Para caminhar. Depois colocar isso numa balança, né? De sentimentos, para ver se realmente isso coincide ou não, né? E o impacto que ele vai causar nas pessoas, em mim mesmo até, né? E no final verificar se isso tem alguma coisa boa no futuro ou vamos ter problemas no futuro. Então isso aqui é mais ou menos uma forma de equilibrar, né? O meio, né? A gente equilibra o meio para poder entender melhor, né? Não só as pessoas, né? Num todo, mas também como funciona uma empresa, né, a nível organizacional. Eu deixaria aqui algumas informações no final para vocês sobre algumas coisas que eu acho interessante, que eu acabei até recortando no site, né, isso eu achei legal essa frase, né? A mudança não é só um desejo, vontade, mas é uma atitude. Então, se eu acho que eu tenho que mudar, se eu tenho condições de mudar, eu posso fazer isso se eu quiser, como eu disse, 15% elas são inatas, são genéticas, né? Mas os outros 85% eu posso mudar, mas depende muito de mim, né? Não depende tanto das pessoas, porque é muito comum a gente falar assim, ele não muda, por que eu vou mudar, né? É engraçado, né? E tem outra coisa, outros cartazes aqui, ó. Muitas pessoas esperam para ver o que vai acontecer, né? Quando as coisas têm que mudar e não mudam, né? A gente fica esperando. Talvez não seja essa a melhor opção, né? Mas é lógico, né? Esperar não é caminhar de uma forma aleatória, mas sempre usando
aquela estrela, né? E também o modo de vida. Outro cartaz que eu peguei, né? Do Henry Ford, é muito bacana isso também. Mais pessoas que desistem do que fracassam, né? Isso é verdade, né? É uma coisa muito comum, né? Você vê mais pessoas desistindo do que fracassando, porque você fracassa quando você tenta, né? Então, é tentar entender as coisas, tentar entender as pessoas, né? O mundo das pessoas, esse mundo das pessoas é muito complexo, né? É diferente do concreto, né? Do que nós hoje trabalhamos, né? E o Freud, o Jung deixa uma frase legal também, que foi, eu peguei no Pensador, tudo depende de como vemos as coisas e não como elas são. É lógico, você olha uma coisa, você analisa aquilo ali, mas depende de como encara aquilo, né? Então, fica mais a critério da pessoa em si do que o que está acontecendo. É uma questão de análise, né? Do momento, da situação, né? E, e quando a pessoa consegue realmente, dentro daquele equilíbrio, né, que eu coloquei para você, aquela equação do equilíbrio, nós conseguimos realmente realizar um trabalho a contento, satisfatório, né, em que a maioria das pessoas saem bem, né, dentro do que nós esperamos dentro de uma empresa, ou de um relacionamento pessoal, ou dentro de um relacionamento familiar, né? Então, se nós pudéssemos tentar realmente verificar os pontos fortes, os pontos a desenvolver, seria bacana. Mas a gente tem que começar pela gente mesmo, né? Porque às vezes pensando nos outros, os outros realmente não caminham, né? Eu vou deixar um pouquinho aqui também para vocês. Quem quiser me conhecer um pouco mais, né? Eu deixei aqui o blog, onde eu passei mais de 34 anos atuando em organizações. A partir do ano 2000, eu comecei a trabalhar como psicólogo online, né? Que eu estou até hoje, né? Mas esses conhecimentos são muito importantes porque o, com relação ao com relação ao MBTI, eu cheguei a treinar o pessoal no SBT, na Klabin, né? E outras empresas de porte, também empresas pequenas, né? Sobre esse perfil. E elas, com certeza, também aplicam no seu dia a dia, né? Então, quero agradecer a todos vocês. Espero que a gente se veja no próximo vídeo. Obrigado, viu?